Você já olhou a E dá até uma coceira. A gente e eu discutimos essa semana. Negócio me dá essa... Você já olhou a fotografia dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal de justiça, né, da América Latina, quiçá talvez do mundo? Você só tem homem e, na sua grande maioria, brancos. E qual é o problema de só ter homem? Porque a gente não teve espaço. Não, o delegado. Acabou. Não, é verdade. Não. Pegue uma fotografia do curso de enfermagem, do curso de pedagogia e só tem mulher. Exato. E você acha que tá Não, certo? tá ótimo, porque é uma questão de aptidão. Tá excelente. Você tá dizendo Pegue que uma fotografia. Eu fiz direito, tô errada. Não, calma que eu vou chegar lá. Compensação, tem uma desembargadora, pode citar o nome aqui, Ivana Davi, que sobressai sobre a maioria deles. Ela é mulher, ela é competente, estudiosa, acabou. Veja. Olha o que é interessante. Sabe o que é interessante? Quando eu vejo essas pautas de representatividade, me dá Calma, Deise. Deise, vai ser bom. A gente vai rememorar aqui a pauta. Veja, olha que interessante. Se eu pegar uma foto de todos os lixeiros, a maioria são homens. E eu não vejo nenhum movimento feminista reivindicando para si uma representatividade feminina. Se eu vir no canteiro de obras e dar uma olhada, se eu olhar no canteiro de obras, se eu olhar nas construções, eu pego ônibus todos os dias. Eu moro em São Bernardo, eu tenho que vir para São Paulo todos os dias. Eu pego o corredor do trólebus aqui em São Paulo. E aquele corredor, eu não sei o que acontece, mas quase todo dia ele tem obra. É um negócio impressionante. E as obras são sempre feitas por homens, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de todas as condições climáticas. Homens, eu não vejo mulheres reivindicando a tal da representatividade feminina. Isso muito me incomoda, porque o que eu vejo dentro da sociedade é um movimento contra a masculinidade. Isso me incomoda profundamente. E é aí que a gente vai chegar nos pontos das aptidões. A mulher contemporânea, ela já tem a liberdade para ela escolher o curso que ela bem entender. Nós temos essa liberdade. Nós podemos escolher o curso que a gente bem entender. O que acontece é que as mulheres, elas têm uma predileção por determinados cursos e homens por outras. E não existe um problema nisso. O meu grande ponto é, não há um demérito por isso. Não existe um problema por isso. A gente tem que parar. Mas você não acha que tem determinadas... Eu tô entendendo, tá, o teu ponto de vista. Aqui vocês ganharam. Com três, tem 3 mulheres, 2 homens. Eu tô entendendo Sabe por quê? Porque mulher tem facilidade com a comunicação. Mulher fala muito mais do que o homem. Coitados de vocês, inclusive. Pesquisa sobre isso. Eu em casa, então, falo pra caramba na orelha do meu marido. Assim, eu tô entendendo o teu raciocínio, mas assim, você não acha que tem determinadas profissões que viram um pouco uma casta de homens, assim, eu não vejo um problema fechado? Você não vê problema nenhum, casta de homens? Nenhum. Eu não vejo problema nenhum em ter, porque existem profissões que é uma casta feminina, é um clubinho feminino. Eu não consigo enxergar nenhum problema nisso. Equiparado ao Tribunal de Justiça, qual seria uma casta? O Tribunal de Justiça tinha que estar preocupado. Bom, primeiro que os critérios deles são bons. O critério é antiguidade e o outro critério eu acho que é produtividade, alguma coisa assim. São 2 critérios bons. Por quê? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de processo seletivo, o que nós precisamos são de critérios objetivos e diretos, porque você dá pouca margem. Então eu preciso de um critério objetivo e direto. Ponto. É isso daqui. Você entrou há mais tempo, você produziu mais, você tem um preparo acadêmico para aquilo, você tem um preparo intelectual para aquilo. Ocupe o seu cargo, ocupe o seu espaço. Eu odiaria estar dentro da Jovem Pan porque eles quiseram equiparar com a quantidade de mulheres e homens com a quantidade de pessoas brancas e negras. Eu não tenho nenhum tipo de mérito, eu não empenhei nenhum tipo de esforço para ser mulher e negra. É uma casualidade. Agora, eu empenhei esforço para formar em ciências sociais, para formar no mestrado de sociologia, eu empenho esforço em leituras, para preparar uma opinião política. Isso tem um empreendimento de esforço meu. Certo. Então, eu gosto do reconhecimento em relação ao esforço que eu empreguei. O resto não tem. Eu não consigo enxergar em que impacta na justiça se a justiça está atenta à imparcialidade, que é o princípio basilar da justiça. Se a justiça está atenta à proporcionalidade das ações que infringem a lei, e aí você vai aplicar a pena conforme a proporção da ação. Se ela está apegada a isso, se ela está respeitando a racionalidade, senão a manipulação da lei,
da justiça, tanto faz se é um homem, se é uma mulher, se é azul, se é amarelo, se é vermelho. Bom, hoje, mim não tem hoje eu vou fazer a egípcia. Eu estou apresentando o falar programa. nada, né, aula aqui. Eu vou fazer a egípcia porque eu estou apresentando o programa e nem vou entrar nesse debate. Guerra também não querem fazer não, né? Mas, Porque quem me conhece sabe que eu já ia estar num debate. Eu acho que a Daisy vai te representar. Mas eu vou passar para a Daisy, que hoje eu vou fazer a egípcia aqui. Você, a elegante, que não vou entrar no debate, que eu sou só mediadora, então eu vou cumprir a risca o meu papel e vou passar para a Daisy. Daisy, eu entendi o ponto de vista dela, só que vai muito na contramão, por exemplo, na Agenda 2030, que a gente está falando, 2030, que a gente está falando da ONU, de igualdade, você ia falar de vai gênero. contra o movimento feminista, mano. Não, por isso que eu gosto. Não, vai contra o movimento feminista. É contra o movimento feminista. Posso falar? Eu Você é nem feminista. gosto do movimento feminista. E eu vou dizer por quê. Eu nem gosto do movimento feminista. Mas isso é pauta deles. Não, eu vou falar por que eu não gosto. Mas nem tudo é preto e branco. Exato, porque eu acho, sinceramente, que a gente não precisa lutar com os homens. Exato. A gente não precisa ficar brigando por espaço, né? Eu acho que a inteligência está em a gente estar do lado dos homens, lado a lado, porque lado a lado você não tem um maior do que o outro. Mas aí tem que contar isso para as feministas, no caso. Então, O movimento feminista, ele extrapola. Exato. Interessa, eles defendem. Eu inclusive, faço isso como eu considero que eu sou um exemplo disso, assim. Agora o chat vai dizer, não, você não é exemplo de nada. Mas sou, por quê? Porque, gente, eu sou casada, sou mãe e trabalho. E tenho um marido que a gente é super parceiro. A gente conversa sobre o trabalho dele, sobre as coisas dele, eu converso sobre as minhas. E é uma coisa assim, ele quer me ver crescer, eu quero ver ele crescer. Não há competitividade, há uma parceria, é um do lado do outro. E eu acho isso tão bacana. E quando a gente fala de feminismo, eu não vejo isso. Eu vejo, a mulher também pode, a mulher é isso. Exato. Eu não gosto dessa lacração. Criando uma briga, né? Exato. Não, aí não. Inclusive porque eu acho que a mulher tem coisas que cabem à mulher. Por exemplo, a questão da maternidade é da mulher. Então, é aí que a Daisy me chama de radical. Eu acho que a mulher, ela veio pra cá pra isso, pra ser mãe. Não, então, mas tem mulheres que não querem, né? Mas assim, nossa, se eu falo isso, eu sou massacrado. por exemplo, quando um filho fica doente, o meu filho fica doente em casa, ele quer a mãe. Um filho quer a mãe, quando tá doente. Quando é pra ir pro futebol, ele quer mais com o meu marido. Agora, tem ele uma dorzinha, é a mãe que ele quer. Então, de fato, tem coisas que são da natureza, que a gente não vai mudar, né? Mas, aí eu vou voltar aqui, então, para Vaca Fria e falar sobre a Agenda 2030 da ONU, que fala justamente, um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável mundial é justamente a igualdade de mulheres, e a ONU fala muito da igualdade das mulheres, inclusive na política. E isso vai muito na contramão do que a nossa amiga aqui está falando. Então, eu vou passar a bola para você. Não, eu entendo os pontos da Geise e eu até concordo com algumas partes, mas assim, te ouvindo falar, aí agora eu vou ter que chamar o Felipe para cá. Mas quando a Geise falou assim, ó... Não, ele pensa um pouco diferente de mim, mas quando a Geise falou assim que não é necessária essa equiparação, por exemplo, que nem aqui no CNJ está falando 60-40, que não é necessária essa equiparação, contanto que tenha critérios objetivos e diretos, que foi o que tu falou, que eu até anotei, aí me parece que tu tá vivendo no fantástico mundo de Felipe Monteiro, onde as coisas dão certo. Coitada, a orelha dele tá ficando vermelha. Porque se fosse assim, aí a gente não precisaria entrar nessas pautas, Geise. Eu acho que se as coisas fossem corretas como tu quer, a gente não precisaria ter essa disputa. O que eu não consigo entender é assim, ok, há disparidade. Há disparidade. Muito forte, histórica. É inato à natureza humana a diferença. É inata à natureza feminina e masculina a diferença. Portanto, se nós vivemos em coletividade, a natureza, ela precede a cultura. Tudo certo? Bem. A natureza, ela vai dar base para... É conceito filosófico aqui, talvez fique muito aéreo, mas é isso, a natureza humana precede a cultura. Então, aí eu queria só botar em a disparidade, ela é um processo natural. O que eu não consigo entender, o que eu não consigo entender é vamos ser objetivos aqui. Em termos de justiça, em termos de função e objetividade do órgão, em que impacta ser um homem ou uma mulher?
Impacta muito. Então, vamos lá. Tá, mas aí só vou pegar um gancho dela. Aí tu falou assim, eu tô falando da natureza. Então, por isso que a gente não vê uma mulher lá num canteiro de obra debaixo de sol. Bingo, porque a gente tem aptidões diferentes. Mas exatamente. Não, mas peraí, mas gente, na inteligência, não. Aí a gente tá ignorando. Então, o cérebro feminino e masculino são diferentes. Não é uma questão de capacidade cognitiva, é uma questão de diferença de cognição. Não, gente, olha aqui, ó. O próprio CNJ proibiu, a partir de 2021, o CNJ proibiu que não possa se fazer entrevista separado com mulheres, porque as perguntas sempre são direcionadas. Você pretende ter filhos? Você vai casar? Você já tem filhos? Como que você cuida deles? Então, a partir daí já tem uma diferença entre homens e mulheres. Ué, inato, certo? Mas aí prejudica as mulheres na seleção. E não entra a meritocracia que vocês tanto estão defendendo. Pra Daisy concluir, porque daí depois a gente tem que ir para um break. E os meninos nem vão falar, porque aqui é ótimo que você carrega no Columbo também. Então, aí já começa uma diferença. Eu não defendo que as mulheres cheguem em postos de comando simplesmente porque são mulheres, mas por meritocracia. Mas a partir do momento que o próprio CNJ reconhece que não se deve fazer entrevistas separadas porque acontece esse tipo de discriminação, aí está errado. O senhor, delegado Palumbo, com todo respeito... Você está me colocando... Ele assustou, ele é com medo agora. O senhor trabalha eu trabalhei 10 anos em Brasília, na Câmara dos Deputados. O senhor trabalha num dos ambientes mais machistas que existem. As mulheres lá, elas são preteridas em relação aos homens. Eu sei que o senhor não faz isso, eu sei que o Coronel Telhada não faz isso. Tive o prazer de conviver com o Coronel, um cara excelente. Mas existe essa diferença entre homens e mulheres. Aí vamos lá para a academia, de onde nós viemos. Ambientes mais públicos lá. Então, veja, ganhar uma eleição. Vamos lá. Não, mas o ambiente é machista. Ambientes públicos, eles são mais ríspidos. Se você... Veja, a gente... Perdão, você quer concluir, né? Perdão, Daisy. Não, imagina. Aí vamos lá. Eu tô dando exemplo. Que as mulheres ganham as eleições. Como é que as mulheres vão entrar naquele ambiente machista quando tu fala... Não é assim. O país tem mais mulheres. Aí as mulheres, o país tem mais mulher. Não. As mulheres, quando chegam em centro de tomada de decisão, elas vão para a comissão de educação, elas são preteridas. Tem a cota, é só você concorrer, ter votos e ganhar. As cotas que falharam. Mas é só você concorrer. Daí você sabe qual que é o problema? A cota falhou. Porque as mulheres não querem. Porque existe corrupção. Porque, gente, pelo amor de Deus, porque é um dos ambientes mais machistas que existe. Mas aí duas coisas. É bom, você trouxe excelentes 2 pontos. Veja, maternidade... Peraí, deixa eu concluir aqui. Vamos lá. A igualdade para concorrer é diferente de cadeira reservada. Não, delegado, não pode. É um ambiente machista. As mulheres, quando chegam em centros de poder, ou elas são preteridas, elas vão para qualquer ambiente ou comissão de educação que seja uma extensão do lar. Uma das únicas mulheres que eu vi em centro de tomada de decisão, e aí eu faço aqui um elogio ao presidente Lula, foi a Dilma Rousseff na Casa Civil. De resto, elas vão para as comissões ou são silenciadas? Vamos só deixar ela... Tem mais mulheres. E por que elas não chegam em centro de poder? É só a mulher votar na mulher que ela chega. Não, as cotas são diferentes, o senhor sabe disso muito melhor do que eu. Então, aí para concluir, eu vou dar um exemplo aqui da academia, que foi um lugar de onde a Geise e eu viemos, né? Na academia, tu tem ali o currículo Lattes, que é onde tu coloca as tuas publicações. As mulheres, e várias colegas minhas já reclamaram que quando elas têm filhos, elas tiram o período de licença maternidade, naquele período elas não produzem, a nota delas cai, e aí elas não conseguem ter o destaque ou para dar aula, ou para participação de congresso, ou verba universitária. Então, existe uma diferença e ela precisa ser equiparada. A gente nem está falando de igualdade aqui no caso do CNJ, a gente está falando de 60-40. Então, só para concluir, esse assunto que me tirou um pouco do sério, eu sou a favor de 60-40. Desculpa. Daisy, Daisy, mas sabe o que incomoda pra mim? É porque assim, você mencionou aí o filhos e a maternidade. Essa sociedade contemporânea, com o advento do movimento feminista, o movimento feminista ele é um movimento cultural. Para mim, ele é um movimento identitário que mais deu certo, porque ele foi o que mais conseguiu se infiltrar dentro da cultura e, portanto, ele é pulverizado. Assim, e as pessoas reproduzem o feminismo sem sequer saber que são feministas, o que é interessantíssimo, que, assim, é exitoso, vale a pena estudar como o movimento feminista fez isso para fazer também. Mas veja, o movimento feminista enfiou na cabeça da mulher contemporânea que ela pode ter tudo e ela não pode. Por uma questão muito simples, é impossível você abraçar todas as atribuições. A vida pública, a vida de trabalho exige muito de qualquer ser humano, não só da mulher, exige também bastante do homem.
Então, quando ela vai ter filhos, que é também uma coisa que exige pra caramba da mulher, é óbvio, fica impossível. Não tem como eu ter duas atividades. Eu adoraria continuar nesse papo. Rapidinho. Eu só quero agradecer o Tutim e a Mariana por essa oportunidade. E a Mel, né? A gente tem uma diretora que é mulher. Essa oportunidade que eu tive hoje de assistir aqui de perto, esse xadrez verbal aqui, ó. Kasparov.